Nós chegamos à última mensagem da série Raízes, o solo em que estamos plantados. No último dia 31 de outubro, comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante. E aí, ao longo do mês de outubro, e a gente acabou atrasando um pouquinho por causa do aniversário da igreja, né? No domingo, onde a gente celebrou o aniversário da igreja, dia 15 de outubro, eu acabei pregando fora da série. Ao longo do mês de outubro e esse início do mês de novembro, nós temos pensado sobre os 5 solas, aquelas formulações teológicas que ficaram conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Formulações teológicas, proposições teológicas essas que nortearam o movimento conhecido como movimento reformado, em oposição aos ensinamentos da Igreja Católica, do catolicismo do final da Idade Média. E, de certa forma, a gente pode dizer que esses ensinamentos se tornaram as nossas raízes. Nós, enquanto igreja presbiteriana, né, somos uma igreja de tradição, de linha doutrinária oriunda da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o solo da glória de Deus. E, para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. O texto também será projetado. Capítulo 1, onde nós leremos os versículos de 18 a 25. Romanos 1, versículos de 18 a 25, o texto está projetado também para a sua comodidade, para facilitar a sua vida, mas a gente sempre gosta de dar um tempinho para que você abra a sua Bíblia, caso você queira fazer e tenha uma Bíblia disponível, porque depois você quer acompanhar, voltar alguma coisa no texto, você faz isso com mais facilidade. Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 25. E aí, com as nossas Bíblias abertas, nós vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, pedindo a direção de Deus para esse instante. Feche seus olhos, aproveite esse instante para falar com o Senhor, pedir que Deus dê direção por meio da palavra dEle para o seu coração e para a sua vida nesta noite. Vamos orar? Deus de amor e de infinita bondade, como é bom, Senhor, nós termos a oportunidade de nos reunirmos aqui como Tua igreja, como Teu povo nesse local, Senhor Deus. Desejosos, Senhor Deus, nós estamos por ouvir a Tua voz e por sermos desafiados pela Tua palavra. Então, Pai, nesse instante onde nós abrimos a Tua palavra, nós te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. O Teu Espírito Santo que já inspirou, Pai, os escritores sagrados, aqueles homens que foram movidos por Ti para fazer o registro da Escritura Sagrada de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra, que esse mesmo Espírito, Senhor Deus, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, de maneira, Pai, que a gente consiga perceber, discernir de forma muito clara, Pai, a direção que o Senhor está apontando para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25, eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, que é a tradução da Bíblia que a gente usa aqui na igreja, inclusive ela está projetada e eu vou ler junto com a projeção. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Que Deus mesmo nos abençoe na leitura e na reflexão sobre a sua palavra. Como nós já dissemos na última semana, a epístola de Paulo aos Romanos é provavelmente a mais doutrinária das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Dentre as cartas escritas por Paulo,
Romanos é uma carta onde Paulo faz uma espécie de sistematização a respeito do Evangelho de Cristo. Então, ela é uma epístola, é uma carta escrita, talvez não necessariamente para tratar problemas específicos dentro da igreja, né? Como é muito comum, por exemplo, a carta aos Coríntios, nós vemos Paulo tratando questões de divisões dentro da igreja. Então ele escreve sobre doutrina, sobre ensinamento, sobre a visão do Evangelho, mas ele também escreve para tratar questões, né, da vida comunitária. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vemos uma carta que tem um conteúdo mais doutrinário, mais sistematizado a respeito do Evangelho. O trecho que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre a ira de Deus contra a corrupção da humanidade, que, embora tenha sido criada por Deus, se rebelou contra o Criador. E os versículos 18 e 19 deixam isso muito claro. Vamos ler novamente. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu sei, em princípio pode causar certa estranheza ao seu coração ver a Bíblia falando a respeito da ira de Deus. Normalmente, quando nós ouvimos a respeito de Deus e quando nós lemos textos da Bíblia que falam sobre Deus, é muito comum nós lermos e ouvirmos textos e mensagens que falam a respeito do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas o fato é que o texto que nós lemos começa dizendo que Deus manifestou a sua ira. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade. É verdade que a gente está mais acostumado com a ideia do Deus bondoso, Deus gracioso, Deus misericordioso. É verdade isso. Mas prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Se Deus tivesse tanto prazer na injustiça como Ele tem na injustiça, contrário. Se Ele tivesse tanto prazer na injustiça como Ele tem na justiça, Ele não seria de fato um Deus justo. Faz sentido? Um Deus que tem tanto prazer na bondade realizada por nós, quanto na maldade que nós realizamos, será que esse Deus é justo? É claro que não. Deus não pode se alegrar de maneira igual com a bondade e com a maldade. Por isso, é completamente compreensível o texto falar sobre ira. Um Deus que tivesse tanto prazer na injustiça como Ele tem na injustiça, Ele não seria um Deus santo, não seria um Deus justo. A ira sobre a qual o texto começa falando, ela é a justa reação de um Deus santo diante da maldade e da corrupção humana. Percebam que o texto fala disso. Notem que ela se manifesta contra a impiedade e injustiça dos homens. Então Deus, ao ver a impiedade, ao ver a injustiça, ao ver a idolatria dos homens, Ele se ira contra isso. Porque essa impiedade, essa injustiça, essa idolatria não podem provocar num Deus que é justo, que é santo, que é perfeito, que é bondoso, alegria. Naturalmente, isso gera ira. A perversidade gera ira. Um Deus justo não pode ter prazer na impiedade. A gente poderia até resumir assim. Um Deus justo não pode ter prazer na maldade. Então o texto começa dizendo para a gente, olha, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou aos homens, mas eles, em sua maldade, impedem que a verdade de Deus resplandeça. É isso que o texto está dizendo. E aí o apóstolo Paulo começa a nos ensinar e a nos dizer como esse problema da impiedade, esse problema da idolatria, da corrupção humana, tem ofuscado esse brilho, essa verdade de Deus. E a gente lê isso nos versículos 20 e 21. A verdade de Deus foi revelada sobre quem Ele é, mas ainda assim a maldade humana tem ofuscado essa revelação de Deus. E no versículo 20 e 21, nós lemos sobre isso, quando Paulo diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, compreendidos
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Paulo, então, começa o versículo 20 fazendo uma espécie de jogo de palavras bem interessante. Ele diz que por meio da criação, Deus tornou evidente, tornou visível aquilo que era invisível. Notem o texto, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, aquilo que a gente não pode ver, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos. Ele usa esse jogo de palavras. A criação torna esses atributos invisíveis de Deus manifestos diante dos homens. O seu supremo poder, a sua natureza divina. Então, quando nós olhamos para toda a ordem criada, quando nós olhamos para todas as coisas que Deus fez, desde lá o início de todas as coisas, desde o início do mundo, quando Deus cria, Ele revela a sua graça, Ele revela a sua glória, Ele revela quem Ele é, Ele revela o seu poder. O próprio Salmo 19 já diz, os céus manifestam a glória de Deus. A criação manifesta a glória e a existência do nosso Deus, o seu supremo poder, a sua natureza divina. Por isso, diante da revelação da glória de Deus, do Deus Criador, todos, sem exceção, deveriam se prostrar. O que Paulo está dizendo é, olha, Deus já se manifestou à humanidade por meio da criação. E isso por si só já é uma manifestação de quem Ele é, do seu caráter, da sua bondade, do seu poder, da sua grandeza. E como todos conseguem constatar a criação, ao perceber a criação, eles também percebem a grandeza de Deus, o poder de Deus. E fazendo isso, todos, sem exceção, deveriam se prostrar em adoração e louvor ao Senhor que criou todas as coisas. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Como diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, qual o fim principal do homem? O pessoal mais antigo que fez classe de catecúmenos com certeza sabe. Exatamente, glorificar a Deus e gozá-lo, ou deleitar-se nele, para sempre. O ser humano, a humanidade, todas as coisas foram criadas para glorificar a Deus. E quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós estamos vivendo de uma maneira deslocada da função, da finalidade para a qual nós fomos criados. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer para a gente refletir nessa noite é, entenda isso, a única razão pela qual você e eu existimos é para a glória dele. Grava isso na sua mente, no seu coração. O fim principal do homem, e o breve catecismo faz isso de uma maneira muito simples, né? Ele pega uma pergunta que fala sobre a finalidade. Fim não no sentido de término, mas fim no sentido de propósito, que o breve catecismo está falando. Ele fala assim, olha, o propósito da existência do homem é glorificar a Deus. Ele existe para isso. Toda a ordem criada existe para glorificar a Deus. E quando essa ordem criada, eu e você, não glorificamos a Deus, nós estamos deslocados, nós fugimos ao propósito para o qual nós fomos criados. O mundo foi criado por Ele e foi criado para Ele, para refletir a glória de Deus. E o simples fato de termos sido criados já nos coloca em débito com o nosso Criador. Se de fato foi Ele quem te fez, eu e você já estamos em débito com o Criador, porque Ele é o Criador. Ele é o dono, a Ele nós pertencemos. Essa é a ideia. Deus está acima de todas as outras coisas existentes e não há nada, absolutamente nada que a gente possa comparar com o Senhor. Por isso, a posição adequada do meu coração e do seu coração deveria simplesmente ser uma posição de se prostrar, se render em louvor, em glória, em adoração ao Senhor todos os dias da nossa vida. Mas não apenas do meu coração, do seu coração, deveria ser assim com toda a humanidade. É disso que Paulo está falando. E aí ele faz uma denúncia, que a gente lê mais claramente, ela é ampliada nos versículos de 22 a 25.
A denúncia feita pelo apóstolo é que, embora os homens tenham conhecido a glória de Deus por meio da criação, eles não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe renderam graça. Por isso eles são indesculpáveis. Porque eles foram criados para glorificar a Deus, a humanidade foi criada para glorificar a Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Deus dá prova de quem Ele é e da sua glória por meio de toda a ordem criada, mas ainda assim homens e mulheres se recusam a glorificar a Deus, e por isso são indesculpáveis, como o texto nos diz. Mas mais do que isso, quando nós nos negamos a glorificar e adorar a Deus, inevitavelmente nós acabamos glorificando e adorando outras coisas. O reformador João Calvino, falando sobre isso, ele diz uma frase que se tornou extremamente conhecida: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração humano sempre adora uma coisa. O coração humano sempre adora alguma coisa. Ou nós nos rendemos para glorificar a Deus, ou nós nos curvamos de quem Ele é, diante de quem Ele é, diante da sua glória, e Ele se torna o centro da nossa existência. Ou então nós fatalmente iremos nos curvar diante de outras coisas. Porque o nosso coração enganoso, sozinho, fabricará falsos deuses, que a gente pode chamar de ídolos. Notem o que diz os versículos 22 a 25. Paulo faz uma espécie de explicação do que aconteceu com essa humanidade que escolheu não glorificar a Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros e quadrúpedes. E aí Paulo está dizendo, olha, esse ser humano quer ser tão sábio, tão cheio de si, escolher caminhos para si próprio. Na sua sabedoria ele se torna louco e troca a glória do Deus que é imortal, que é eterno, que é criador de todas as coisas, por imagens feitas segundo a semelhança ou do homem ou de animais. Mas o texto não para aí, o texto continua e fala da consequência disso. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. O pecado, então, denunciado pelo apóstolo Paulo no texto é o pecado da idolatria. O coração do homem, na sua inclinação à maldade e idolatria, trocou a glória de Deus por imagens feitas, imagens do homem, ou imagens de outras coisas, dos animais, como o texto fala. E o apóstolo Paulo fala que eles adoram e serviram a imagens de homens e animais, ao invés de adorar e servir a Deus. De maneira bem resumida, a gente pode dizer que idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa que eu e você coloquemos no lugar de Deus é idolatria. É pecado de idolatria. É disso que Paulo está falando. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Só Ele é digno de toda a glória. E quando nós não o glorificamos, quando nós colocamos substitutos no seu lugar, a gente acaba sofrendo as consequências dos nossos pecados. É disso que o texto fala, as consequências desastrosas dos nossos pecados, das escolhas pecaminosas que fizemos. Esse é o ponto básico da nossa corrupção. A gente se recusa em glorificar a Deus. Desde o início, o ser humano foi planejado por Deus e colocado no mundo para glorificá-lo. Mas a gente opta em viver como rebelde, buscando a nossa glória ou servindo a outros falsos deuses que a gente encontra pela história e por aí afora. Como o texto diz, a consequência disso é que Deus nos deixa que eles vivam as consequências dos desejos degradantes dos seus corações. Os versículos que nós acabamos de ler falam disso. Então, grava isso na sua mente. A razão da sua existência,
A razão da nossa existência é glorificar a Deus. O que Paulo está falando é que todas as vezes em que a gente se desloca desse propósito, quer ter Deus no centro da nossa vida e viver para a glória dele, fatalmente nós iremos começar a glorificar outras coisas. Se Deus não ocupa o trono da sua vida, ilustrando, outra coisa ocupará. Se Deus não está no centro da sua existência, outra coisa estará ali. E quando outra coisa é colocada no lugar de Deus, nós começamos a colher as consequências desastrosas dos desejos pecaminosos do nosso coração. A razão da nossa existência é a glória de Deus. Mas como eu sempre tenho feito, de maneira breve, a gente vai voltar um pouquinho a quais eram as preocupações dos reformadores, quando eles falaram somente a glória de Deus. Quando nós dizemos que estamos plantados no solo da glória de Deus, os reformadores estavam respondendo a duas questões. A primeira, a gente já viu os 5 solas. E quando a gente vê os 5 solas, a gente está falando de salvação. A gente está falando assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus e somente a Bíblia. Você é salvo somente por aquilo que Cristo fez. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Você é salvo somente pela graça, não tem a ver com o seu merecimento. Deus não achou em você um merecimento ou alguma coisa diferente. Ele simplesmente achou graça em você, como diz a Noé. Ele, pela sua graça e na bondade, escolheu salvar você. E como nós vimos na última semana, por meio da fé, nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas nossas obras. E quando a gente olha isso, quando a gente lê isso e ouve isso, a gente entende que é tudo sobre Ele. Quando se trata da nossa salvação, é tudo a respeito daquilo que Deus fez. Deus quis se revelar a nós e por isso Ele nos deu a sua palavra. Porque Ele quis se revelar a nós. Deus quis enviar Jesus Cristo. Por isso Ele enviou o seu Filho. Deus quis nos salvar mesmo que a gente não merecesse. Por isso Ele fez isso por meio da graça. Deus quis nos justificar pela fé, imputando o nosso pecado e a nossa injustiça a Cristo, e imputando a justiça de Cristo a nós. E quando a gente entende isso, a gente vê, é tudo sobre Ele. Então a primeira questão que é levantada pelos reformadores é que quando a gente entende toda essa dinâmica, isso nos leva a glorificar a Deus. Será que existe em nós algum motivo para a gente se gloriar do fato de sermos salvos por Deus? É claro que não. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, e se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse o desejo de Deus de se revelar a nós, de enviar Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos e condenados. Então é tudo sobre Ele. Logo, glória somente a Ele. Se você entende que a salvação vem de Deus, como o texto bíblico fala, a salvação vem do Senhor, isso leva o seu coração a glorificar a Ele, porque te salvou. Agora, se você acha que você contribui para a sua salvação, isso leva você a glorificar você mesmo, pelas boas coisas que você está fazendo por merecer. Mas a segunda preocupação dos reformadores, em especial de Calvino, era a preocupação em purificar o culto do uso de ícones ou estátuas. Todos que já foram numa igreja católica sabem que comumente no meio do catolicismo existem estátuas. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Estou? Todo mundo sabe da referência que eu estou fazendo. Não era diferente. Só que para o catolicismo existe uma distinção, ou eles fazem uma distinção dizendo que, na verdade, eles não prestam culto aos santos e a Maria. Eles honram os santos e Maria. Mas a adoração é apenas a Deus. Na teologia católica é assim. Existe honra, que é para os santos, para Maria, que é uma coisa, e adoração, que é outra coisa. Contudo, na prática isso não funciona. É impossível fazer essa distinção na prática. Na prática, nós adoramos e honramos as mesmas coisas.
Na prática, as pessoas se ajoelham diante dos santos e fazem pedidos a eles. Na prática, as pessoas consideram Maria intercessora, mediadora. Esse é o problema da prática. E aí Calvino, lá atrás, já preocupado em purificar o culto, ele falou, não, a glória é somente a Deus, a honra é somente a Deus, é somente a Ele e ninguém mais. Maria teve uma grande importância na história, é bem-aventurada e nós não estamos negando isso, só que ela não ocupa o lugar de Cristo, ela não é mediadora. Não tem essa história de pede à mãe que o filho atende, não tem isso. A glória é somente dele. E ele não compartilha a glória dele com ninguém mais. Nem santos, nem estátuas, nem o que quer que seja. Então essa era a segunda preocupação em especial de Calvino. A preocupação de purificar o culto. Dizer, olha, apenas Deus e somente Ele é digno de toda a glória. Nos nossos cultos, nas nossas vidas, apenas o nome de Deus deve ser glorificado. E aí, pensando nisso, eu quero então concluir com algumas aplicações práticas para a gente nessa noite. E a primeira aplicação prática que eu quero pontuar é: nossas vidas precisam estar centradas em Deus. Se você está plantado no solo da glória de Deus, a sua vida precisa estar centrada em Deus. Deus precisa ser o centro da sua história. Deus precisa ser o centro da sua vida. A única razão pela qual eu e você existimos é para a glória de Deus. É interessante porque o texto de Romanos fala sobre a adoração a imagens que representam homens ou animais. Talvez no nosso tempo, você ouvindo isso, diga assim, pastor, eu nunca me curvei diante de uma imagem, ou eu nunca adorei uma estátua ou coisa do tipo, mas embora isso possa ser verdade, entenda, qualquer coisa tem um potencial para se tornar um falso Deus na minha e na sua vida. Usando o conceito apresentado por Tim Keller no seu livro Deuses Falsos, um falso Deus é qualquer coisa, além de Deus, que você coloque como motivo último da sua felicidade. Se você pensa mais ou menos assim, olha, eu preciso daquela casa para ser feliz. Estou dando um exemplo bem bobo, tá? Bota a mão na cabeça porque possivelmente aquela casa já tenha se tornado um falso Deus no seu coração. Porque uma vez que você acredite que você precisa de uma coisa para ser feliz, além de Deus, você vai fazer a sua vida girar em torno disso. E se você não tiver aquilo, você vai se tornar infeliz. Porque em algum momento na sua cabeça e no seu coração, você colocou alguma coisa ou alguém no lugar de Deus como centro da sua existência. Como centro da sua história. Então, as nossas vidas precisam estar centradas em Deus. Talvez você nunca tenha se curvado na frente de uma estátua. Legal por isso. Mas lembre-se, isso não quer dizer que o seu coração não seja idólatra. Existem outros tipos de idolatria. No nosso tempo, as pessoas se curvam frente ao falso Deus do sucesso. Quantas pessoas dormem e acordam sonhando com sucesso? O Deus do poder. Quantas pessoas têm sede de poder? E acreditam de fato que se tivessem mais poder, seriam mais felizes. O dinheiro é um tremendo falso Deus do nosso tempo. Eu vou fazer. Levanta aqui a mão, não precisa ficar constrangido. Quem em algum momento já acreditou que se tivesse mais dinheiro, ou acredita que se tivesse mais dinheiro seria mais feliz? Levanta a mão. Pode abaixar. Vocês percebem como isso é um falso Deus? A sociedade e a cultura que nós vivemos planta na minha mente, na sua mente, que você seria mais feliz, mais realizado, sua vida seria mais tranquila, tudo se resolveria se você tivesse mais dinheiro.
O dinheiro é um falso Deus do nosso tempo. As ideologias são falsos deuses do nosso tempo. Sejam elas mais à esquerda ou mais à direita. São falsos deuses. É claro, pastor, você tem predileções políticas? É claro que eu tenho predileções políticas. Mas a gente precisa entender que nem o capitalismo, nem o socialismo, ou o comunismo, ou qualquer outro tipo de ismo desse, tem condições de transformar e de trazer a transformação que o mundo precisa. A transformação que as pessoas precisam é uma transformação que só o Evangelho pode trazer. E todas as vezes em que a gente começa a acreditar que determinado regime de poder ou regime ideológico iria tornar o mundo melhor, a gente está colocando sob determinado regime ideológico uma expectativa que deveria ser colocada apenas sobre Deus. Esse é o problema. Deus é quem tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus é quem tem poder para transformar o coração das pessoas. Entenda isso. O sexo é um falso Deus do nosso tempo. As pessoas realmente acreditam no nosso tempo que quanto mais sexo e menos limites para fazerem sexo, mais felizes elas serão. As pessoas realmente acreditam que todos os desejos e impulsos que vêm às suas mentes devem ser satisfeitos. Porque é isso que a nossa sociedade fala aí fora. Você tem um desejo? Não reprima, não existe desejo ruim. Assumem a ideia de que todo desejo que vem ao nosso coração é naturalmente bom, e a gente não acredita nisso, a gente entende o contrário. Grande parte dos desejos que vem ao meu coração, ao seu coração, à minha mente, sua mente, devem sim ser reprimidos, devem sim ser evitados. Mas o sexo se tornou um falso Deus no nosso tempo. De maneira que você pode falar que você não gosta do time da pessoa, você pode falar que a pessoa é careca ou que a pessoa é cabeluda, você pode falar sobre o dente da pessoa, você pode falar sobre qualquer coisa, mas não fale contra a preferência sexual dela. Porque se você fizer isso, você está insultando um falso Deus do nosso tempo. Se você falar assim, olha, não, isso é errado. Ou desviando da ideia da preferência sexual, para não dar uma conotação apenas da questão homossexual, mas mesmo das práticas sexuais fora do casamento. Você falar sobre isso no nosso tempo é um absurdo. Ainda que seja heterossexual, é um absurdo. Porque a nossa sociedade defende isso como um Deus. E a gente assume esses deuses falsos e serve a esses deuses falsos. Percebem? Talvez você nunca tenha se curvado diante de uma estátua, diante de um ícone, diante de um animal esculpido na madeira ou de uma pessoa esculpida na madeira. Talvez você nunca tenha feito isso, mas dificilmente eu e você nunca nos curvamos aos falsos deuses da nossa sociedade. Dificilmente. Mas lembre-se, a glória é somente a Ele. Ele deve ser o centro da sua vida. Nossas vidas precisam estar centradas em Deus. Você existe para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas além disso, a segunda aplicação prática que eu quero apontar é que a nossa adoração precisa estar centrada em Deus. A nossa adoração enquanto igreja, eu quero dar uma ideia para a comunidade mesmo, precisa estar centrada em Deus. Porque na maior parte do tempo, a gente tem a preocupação de uma adoração que esteja centrada em nós. Hoje, grande parte das pessoas que frequentam as igrejas tem uma postura, uma lógica, que é uma lógica da nossa sociedade, que é uma lógica de consumo. Então a gente vem e a gente avalia o lugar. Não, gostei. O ar-condicionado está num clima bom, ou então não, estava muito gelado, ou então estava muito quente. A gente avalia
O estacionamento, tinha estacionamento, não tinha estacionamento, é fácil de arrumar vaga, não é fácil de arrumar vaga, fica perto do ponto de ônibus, não fica perto do ponto de ônibus, fica perto do trem, não fica perto do trem. A gente avalia a qualidade da banda. Não gostei, porque a banda é boa. Ou então, não gostei, a banda não toca legal, não é aquele estilo para frentex. A gente avalia a qualidade de quem fala. Não gostei, o pregador, bom, fala bem. Ou então, não gostei, o pregador é prolixo, gagueja, fala besteira. Fala besteira realmente, se fala besteira a gente tem que degolar, né? Falando metaforicamente, tá, gente? Fala besteira, pula fora. Mas a gente está avaliando o tempo todo a forma. De maneira que quantas vezes a gente sai da igreja e fala assim, o culto hoje foi bom, ou o culto hoje não foi bom. Isso em nada tem a ver com Deus, mas tudo tem a ver com a gente. Foi bom porque você sentiu arrepios? Foi bom porque você cantou a música que você gosta? Foi bom porque você ficou emocionado ou emocionada? Será que esses são os índices? Será que quando a gente faz dessa forma, a nossa adoração está centrada em quem? É na gente ou em Deus? A nossa adoração precisa estar centrada em Deus. E aí um desdobramento disso que eu acho bem interessante é que a gente vive num momento onde mesmo dentro das igrejas, as pessoas constroem uma imagem de um Deus que é diferente do Deus revelado nas Escrituras. O que é muito comum no nosso tempo é as pessoas adorarem um falso Deus, forjado à sua imagem e semelhança. A gente retira os atributos de Deus que a gente não gosta. Ah, mas o Deus que eu creio, ele não faz isso. O Deus que eu creio não fala que ninguém está errado. O Deus que eu creio, ele não me contraria. Mas será que esse Deus que você crê é de fato Deus? Isso não é o Deus revelado na palavra, isso é idolatria. Então a nossa adoração precisa estar centrada nele e não em nós. Eu acho que um bom resumo para a gente pensar nisso, assim, o que nos motiva a sair da nossa casa e a vir aqui domingo após domingo? É claro que a gente pode ter um tempo legal de comunhão, gostar do ambiente. É claro que pode. Eu fico feliz quando eu sei que as pessoas gostam desse ambiente, gostam de estar aqui reunidas. Eu fico feliz quando eu sei que as pessoas gostam das músicas que a gente coloca, as músicas que o conjunto canta, que as pessoas gostam da mensagem que é pregada. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas isso não é o centro. As coisas estão tão deturpadas que o pessoal da antiga aí vai saber o que eu estou falando. Eu não sou tão velho assim. Sou novo. Tenho 37. Pode parecer mais, mas é só isso mesmo. Mas o pessoal mais antigo, se for perguntar assim, o que você vai fazer na igreja? Normalmente a gente aprendia assim, não, na igreja a gente vai prestar culto a Deus. No nosso tempo, então, percebe? O foco estava nele. Eu vou na igreja adorar a Deus, eu vou na igreja prestar culto a Deus, eu vou na igreja para glorificar a Deus. No nosso tempo, a gente subverteu isso. E as pessoas falam assim, eu vou na igreja buscar a minha bênção. Não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Eu vou na igreja para me sentir bem. Eu vou na igreja para ter aquela renovada, né? Porque eu preciso daquela injeção de ânimo para começar a semana, pastor. E embora vir na igreja seja uma bênção, embora a gente possa ser renovado no nosso ânimo, e eu creio que a presença de Deus nos faz isso, isso não pode ser o centro. Porque sempre foi e sempre será sobre Ele. A glória é dEle. A glória não é sua, não é minha. A glória é dEle. Então, as nossas vidas precisam estar centradas em Deus e a nossa adoração precisa estar centrada em Deus. Para concluir, então, eu quero propor um desafio prático para você. É um desafio prático que eu tenho tentado colocar na minha vida, mas que é muito difícil, desafiador. Difícil não é a palavra, desafiador. Um desafio prático que tem a ver com um livro que eu li um tempo atrás, do Tozer, e que eu gostei muito. O desafio é simples de falar e de lembrar, mas desafiador mesmo para fazer. Você quer colocar essa ideia da glória de Deus na prática na sua vida?
O desafio é simples. Não aceite qualquer glória. Não aceite qualquer glória para você. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Como às vezes nós somos cheios de falsa modéstia. As pessoas vêm nos elogiar e falar de como nós somos bons. E aí a gente vira e fala assim, não, que é isso? Besteira. Mas por dentro a gente está assim, fala mais. Fala de mim. Fala como eu sou bom. Fala como eu sou especial. Talvez esse seja um dos maiores índices para a gente perceber se a gente está vivendo para a glória dele ou para a nossa glória. Desafio prático da semana. Não aceite qualquer glória. Não seja grosseiro. Mas se em algum momento ao longo dessa semana, e eu espero que isso aconteça com você, em algum momento, alguém vier te elogiar por uma coisa boa que você está fazendo, ao invés de ficar com a glória, aponte para aquele que é digno de toda a glória. Saiba virar e falar assim, olha, eu agradeço o seu elogio, mas na verdade, existe alguém que me move. Eu naturalmente não sou uma pessoa boazinha. Eu não sou tão preocupado com você e com os outros assim como parece. Mas existe alguém que me move. E como meu desejo é viver para a glória dele, eu tenho buscado viver assim. Então que ao receber a glória dos outros, você saiba apontar para aquele que é digno, o único que é digno de toda a glória. Que a sua vida e a minha vida estejam plantados no solo da glória de Deus. Lembre-se disso. Você existe somente, apenas, para a glória de Deus. Não existe nenhum outro grande propósito. Você pode ter grandes sonhos, grandes projetos, e eu não estou falando para você abandoná-los. Mas você precisa revê-los para perceber por que de fato você quer se envolver com isso. Isso tem a ver com fazer o seu nome grande ou fazer o nome de Deus grande. Vamos orar? Feche seus olhos. Aproveite esse instante para falar com o Senhor.